Tenho sido um fã incondicional de Scylla e Halil, a ponto de aprender o refrão de uma música em turco de Halil. Eles foram dois grandes atores nas temporadas 1 e 2, o terceiro só via alguns trailers, mas não como eles, porque a maioria dos episódios era uma cópia carbono dos dois anteriores. Halil traiu a Scylla quando eu sei que ele foi lá, ou eles a expulsaram da série. Ele deveria ter ido com ela. Foi aí que meu prestígio por ele perdeu parte e depois de dizer que Nanuka era sua melhor parceira e amiga, ele já me deixou abaixo completamente. É uma pessoa ingrata porque se ele é conhecido internacionalmente é por causa do Scylla. Ele no país dele, não sei se ele era conhecido. Mas fora de lá não quero nem falar do Nanuka, uma mulher casada com uma menina e que vai igual uma gata no cio atrás de Halil. Ela me mostra o que ela é, tudo menos atriz. O Sr. Botox deveria vir esclarecer que tudo o que é dito não é verdade, mas se ele ficar calado, então pode-se deduzir que tudo o que é dito sobre ele é verdade e não há como negar essa realidade. Aquele que está calado concede. Infelizmente entre Nazmiye, Nanaconda e Osnur ele destruiu aquela série, e o mais afetado foi e será considerado um ator fracassado. Se continuarem em Manete, Nanaconda e Osnur, pode-se dizer que nunca teve o sonho de ser ator, e se for, é melhor se dedicar a compor músicas para vendê-las, porque se ele continuar com essas cobras venenosas tenho certeza que o público vai boicotá-lo. Os comentários são dignos de um profissional que não tenta denigrar um ator mais do que esse já não concorda que é uma briga entre fãs de Scylla e Halil. Não é verdade. Existem os episódios das temporadas 1 e 2 onde houve muito maus tratos a uma única mulher simples, humilde, intelectual, decente com desejos de triunfo. Scylla Turkoglu é jovem, realizou muitas séries sendo a principal como atriz secundária Lágrimas de Mãe e A Minha em turco. Em espanhol A Promessa atuou como filha de família muito bem tratada, mais que 200 capítulos. A primeira temporada de Channel Free acabou de terminar na Espanha com uma audiência de mais de 2 milhões. Filmin foi transmitido pela produtora Caramel, mas não foi escrito por Nazmiye. Scylla Turkoglu é conquistado pela produtora de Caramel. Nazmiye, escritor-gerente do governo TV7 para atuar na novela Legado de Amor de Imanete como artista principal. Scylla Turkoglu aceitou este papel como se esta bela mulher grande atriz sabia o que aconteceu. A humilhação, a traição mais cruel não teria aceito. Scylla Turkoglu finalmente conseguiu libertar-se do saco de lagartos imorais e pode ter sucesso. Mas vocês são engraçados comigo, porque primeiro falam deles, depois reclamam que a gente se expressa. Ninguém acha que Halil é ruim, só um não entende porque Scylla nunca falou mal de Halil e falou. Mas você tem razão, as séries turcas estão fazendo festa com o rating porque os canais latinos e alguns europeus que compram a série e não damos lugar aos nossos atores de cada país. Que Halil vá bem em tudo e que nossa linda princesa Scylla Turkoglu continue brilhando. A excelente reportagem. Mais verdades estão vindo à luz a dia, e por essas verdades os fãs estão divididos em dois grupos. Cada um defende seu ator ou atriz favorito. Tenho comentado que essa situação desconfortável vai pior a cada dia. Outro dia, muitos de nós já solicitamos milhares de vezes para separar Scylla e Mr. Botox em seus relatórios. Quando falarem de Scylla, não coloquem imagens do Mr. Botox. Igualmente, quando relatar algo sobre Mr. Botox, não coloque imagens de Scylla. Isso está terminando se tornando guerra fria entre a pública. Entendo que muitos da pública não podem e não querem acreditar em tudo o que fizeram com Scylla na série, mesmo que tenha documentos judiciais, foto, vídeo e provas em áudio. Acredito que a pública merece o respeito da Scylla. Sou fã incondicional dela, e do Mr. Botox. Devemos ter ciências que com nossos comentários estamos danificando a imagem de ambos. A triste situação é que eles estão sendo prejudicados pelas más decisões de muitas pessoas, a começar pelo script medíocre da Sra. Nazmiye e de outras pessoas envolvidas neste problema. Quase a grande maioria de nós sabe onde tudo isso começou. A imprensa com seus relatórios nos confrontaram entre fãs.
A verdade está disponível, pois se há algo sobre o que está acontecendo é que toda a imprensa turca e estrangeira diz e comenta exatamente a mesma coisa. Até o que se sabe, 2 canais turcos fizeram uma exaustiva investigação judicial e estão retirando os relatórios. Mas tudo isso segundo a imprensa sério, responsável e com credibilidade. Mas desde que Sila ou MR Botox não saiam esclarecer, mais MR Botox que fez parte das 3 temporadas e é o que mais deveria saber o que aconteceu. Porque se isso continuar assim sem nenhum tipo de esclarecimento, isso vai ficar cada vez mais agravado, quando não há mais tema para denigrar esses atores. Estamos chegando ao mais absurdo e ridículo, como as roupas, os sapatos e como eles têm a cabelo ou teste. Chega de brigar entre nós por pessoas que nem conhecemos pessoalmente, e talvez nunca conheçamos. Se a imprensa não parar de notificar coisas novas todos os dias, então vamos colocar um painel frio nessa situação e parar comentando esse ou aquele ator. Se é você que está comentando sobre a Sila, então deixe que comentemos só sobre ela sem mencionar a outra. Mesmo se falar sobre MR Botox, comente apenas nela sem comentar a outra. Muito obrigado por ler meu comentário. Deus conosco todos. Você está certo. O que aconteceu é assustador. Não há perdão para aquele jogo maligno, o insulto e a humilhação feitos a Salah. Seria impensável alguém humilhá-lo ou humilhá-lo dessa maneira. Não há apresentação daqueles que retornam à 3ª temporada no desastre que transformaram. Não é possível acabar com os valores ensinados nas séries de TV como honestidade, amor e abnegação. Ir atrás das promessas que se acreditava durar para sempre nas 2 séries anteriores seria estragar tudo. Para onde foi o amor? Onde está o cumprimento das promessas? Acreditar que o público é estúpido e confirmar a desonestidade dos atores e produtores que se prestam a esse horror. Não é possível tentar controlar as mentes e os critérios do público com essas manipulações falsas e tortuosas. É um insulto colocar diante deles atores comprometidos com seus princípios, profissionalismo e atividades profissionais. É impensável trazer atores que pagam por suas más ações com seu dinheiro pessoal para contornar atores honestos. Os atores que permitem essas práticas e permanecem em silêncio assumindo essas ações são igualmente desonestos ao permitir essas práticas criminosas. É uma pena para a Turquia, que fez uma grande carreira na América Latina com folhetins e novelas de grandes e excelentes marcas, e que, com seus atores de ponta, faz com que nosso continente latino-americano os ame e os siga com prazer. Muito ruim para você.